Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo desta semana, em nosso estudo do livro de Atos, vamos estudar um pouco mais sobre o ministério do apóstolo Pedro. Com o ministério do apóstolo Pedro, temos muito a aprender sobre o amor de Deus em buscar um pecador na situação em que ele se encontra. No ministério de Pedro temos muito a aprender sobre dedicação, sobre perseverança, sobre confiança em Deus, enquanto cumprimos com a missão, com a nossa missão de vida e com a pregação do Evangelho. O apóstolo Pedro é um dos personagens principais no livro de Atos. E nós percebemos, entre outros episódios, alguns em especial, que de maneira especial nos mostram como Deus usou o apóstolo Pedro para falar de Jesus. Nessa semana nós vamos analisar alguns desses episódios. Vamos fazer uma análise de duas breves histórias de cura e milagres realizados por Deus através de Pedro. E vamos também ver como que Deus instruiu o apóstolo Pedro para que ele se tornasse também alguém que levasse o evangelho não apenas para os judeus, mas também para os não-judeus. Havia uma crença distorcida entre os judeus da época em que só quem se tornasse judeu seria salvo. E nós vamos ver no estudo de Atos capítulo 10 como que Deus desfez esta crença equivocada, esta crença rígida que estava impregnada na vida de Pedro. O apóstolo Pedro, amigo ouvinte, apesar de ter sido um homem muito impulsivo, foi chamado por Cristo para uma missão especial, porque Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2,11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro, quando é chamado, ele era um homem muito impulsivo, um pescador, aparentemente uma pessoa sem cultura e aparentemente uma pessoa sem maiores dons e talentos para ser usada na pregação do Evangelho. Porém, Deus, amigo ouvinte, não olha para o exterior como faz o ser humano egoísta. De acordo com 1 Samuel, capítulo 16, Deus olha para o coração. Em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7 é dito o seguinte: não consideres a sua aparência nem sua alta estatura. Eu o rejeito. Aqui não se trata daquilo que os homens veem. Os homens veem aquilo que salta à vista, mas o Senhor vê o coração. Deus instruiu aqui nesse texto o profeta Samuel a não escolher um irmão de Davi por causa da beleza, por causa da estatura, pelo que ele aparentava ser. Deus instrui Samuel a ungir Davi como rei de Israel, porque Deus não faz como os homens egoístas que olham apenas para o exterior. Deus olha para o coração. Cristo olhou para o coração de Pedro e Cristo viu que, apesar das limitações, Pedro era uma pessoa que amava a Deus, era uma pessoa sincera e que por isso iria permitir que o Espírito Santo lhe capacitasse, lhe tornasse uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais conhecedora, mais sábia. Por isso, amigo ouvinte, no ministério de Pedro nós aprendemos também que Deus usa qualquer pessoa que se coloca nas mãos de Deus, não importa as limitações que esta pessoa possua, Deus pode transformar esta pessoa, aperfeiçoá-la, para que as suas qualidades sejam desenvolvidas e as limitações fiquem em último plano. Assim como Deus fez com Pedro, transformando a vida dele, Deus quer fazer com você e comigo. Basta permitirmos, basta querermos. Agradeço a sua companhia aqui no programa Lições da Bíblia e espero que você me acompanhe ao longo dessa semana em que vamos analisar sobre o ministério de Pedro a fim de tirarmos lições preciosas para a nossa vida hoje. Um forte abraço e até amanhã. Você ouviu
Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos continuar o nosso estudo sobre o ministério do apóstolo Pedro. Pedro, amigo ouvinte, estava visitando algumas comunidades cristãs ao longo da região da Judeia. E, obviamente, ele estava ensinando-os as doutrinas bíblicas, fortalecendo-os na compreensão de Deus e na comunhão com Ele. E houve, neste trajeto, algo de muito interessante. Deus usou poderosamente para realizar certos milagres. E você vai perceber que esses milagres não tinham um fim em si mesmos. Além de curar as pessoas, os milagres que Deus realizou por meio do apóstolo Pedro e de outros apóstolos tinham o objetivo de evangelizar as pessoas, aproximá-las de Jesus Cristo, convencê-las de que Ele era o Messias e de que elas deveriam aceitá-lo como Salvador. Vamos fazer uma análise de alguns desses milagres. O primeiro deles vamos ler aqui em Atos 9, 32 a 35. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Vemos aqui 2 propósitos de um milagre: trazer alívio ao sofrimento da humanidade e convencer as pessoas de que Cristo é o Salvador. Deus se utiliza de milagres até mesmo hoje. Porém, infelizmente, existem falsificações com o objetivo de prender pessoas em sistemas religiosos falsos. Satanás tem se utilizado do seu poder para imitar certas coisas que Deus faz a fim de iludir as pessoas e prendê-las a sistemas doutrinários distorcidos, porque ele sabe que isso as afasta de Deus. Então tenha cuidado, amigo ouvinte, mesmo que Deus use os milagres, tenha em mente que Satanás também pode fazer isso. Tanto que em Mateus 7, 21 a 23, Cristo advertiu de que muitos, mesmo expulsando demônios, fazendo milagres e falando em nome de Jesus, perderão a salvação. Afinal, não terão feito esses sinais com o poder de Deus, mas com o poder do inimigo, que de acordo com 2 Coríntios 11, 14 e 15, pode se disfarçar inclusive em anjo de luz. Mas Pedro aqui foi usado por Deus para realizar um milagre, para aliviar o sofrimento de uma pessoa, trazer cura a ela, uma pessoa que estava paralítica há 8 anos, e ao mesmo tempo este milagre teve um propósito evangelístico, convencer as pessoas de que Jesus era o Messias. Um outro milagre ocorreu em Jope. Pedro estava passando por aquela região da Judeia e este outro milagre também mostra o quanto Deus atuou poderosamente por meio dos apóstolos, neste caso Pedro. Vamos ler Atos 9, 36 a 43. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a.
e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Veja que milagre espetacular. Pedro agiu de forma muito semelhante a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, por exemplo, a filha de Jairo, como lemos em Marcos 5,40, e também em Lucas 8, 41 e 42. O apóstolo Pedro foi usado por Deus para devolver a vida a uma mulher chamada Tabita. A palavra aramaica, Tabita, quer dizer gazela. E para o grego, ela era chamada de Dorcas. E você percebe uma outra coisa interessante, que o milagre também teve um propósito evangelístico. Além de trazer a vida de volta a alguém, teve um propósito evangelístico, porque quando as pessoas viram aquele milagre, elas aceitaram a Cristo como Messias. Mas tem algo mais no texto, amigo ouvinte, que fala muito a cada um de nós. Diz Atos 9, 36, que aquela mulher que foi ressuscitada, chamada Dorcas ou Tabita, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. As pessoas viam o amor de Deus naquela mulher e por isso ela era notável pelas boas obras que fazia. Eu pergunto, amigo ouvinte, será que os nossos vizinhos notam as nossas boas obras? Os nossos vizinhos percebem que somos diferentes? As pessoas do nosso bairro notam que somos cristãos? As pessoas em nossa cidade, quando passam por nós, quando nos cumprimentam ou quando nos veem em certos estabelecimentos comerciais, elas nos notam pelas pessoas boas que somos e pelas boas obras que fazemos? Precisamos refletir, porque assim como Tabita era notável na sociedade em que vivia, pelo tipo de pessoa que ela era e pelas ações que praticava, você e eu também devemos ser notáveis, pelo tipo de pessoas que somos e pelas ações que praticamos, para que possamos mostrar às pessoas que Jesus Cristo e o Evangelho são realidades na nossa vida. Espero ter a sua companhia no estudo de amanhã. Um abraço carinhoso e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Além de Deus usar Pedro poderosamente para evangelizar por meio de milagres e pelo ensino da palavra de Deus, Pedro também usou a Pedro poderosamente para agora ensinar não apenas judeus, mas também não judeus. Os judeus, amigo ouvinte, do período do primeiro século, eles tinham a crença que para alguém, os judeus cristãos, não é? Que para alguém ser salvo, ele deveria ser um judeu. Então, além de aceitar a Cristo como Messias, na compreensão dessas pessoas, a pessoa deveria virar um judeu. Tinha que circuncidar-se, porque se Deus havia estabelecido a circuncisão como um sinal da aliança feita com Abraão, então um gentil ou uma pessoa pagã que não fosse circuncidada, ela era tratada com desprezo. Eles não acreditavam que alguém que não fosse circuncidado pudesse tomar parte nas bênçãos da aliança feita com Abraão. Eles não entenderam que a circuncisão era uma aliança entre Deus e Abraão para distinguir quem viesse a fazer parte daquele povo. Mas que com a vinda de Jesus Cristo, Cristo estabeleceria agora o batismo como um sinal da filiação à aliança feita com Abraão. Ao invés da circuncisão, agora demonstramos a nossa fé em Jesus por meio do batismo. E os judeus cristãos na época não haviam entendido isso, inclusive Pedro. Chegou o momento em que Pedro estava hospedado em Jope,
na cidade, na casa de um homem chamado Simão. De acordo com Atos 9:43, este irmão tinha uma profissão, ele era curtidor. E esta cidade ficava a mais ou menos uns 40 quilômetros de Jope, de Cesareia, na verdade. Em Cesareia, tinha um homem, um centurião, um responsável por 100 soldados romanos. Tinha um centurião chamado Cornélio. Ele e a família dele eram devotos a Deus. Criam em Deus, buscavam a Deus, mas não eram ainda formalmente judeus. Cornélio era um gentio. Era uma pessoa incircuncisa, que não havia prática da circuncisão. E Deus deu uma visão poderosa a Pedro para Deus impactar o apóstolo e convidar o apóstolo para visitar Cornélio. Primeiramente, Deus deu uma visão para Cornélio. Deus, nesta visão, disse para Cornélio enviar alguém e chamar a Pedro. Um anjo apareceu nesta visão e disse isso a ele. E aí Cornélio ficou impressionado com aquilo e mandou 2 de seus funcionários, digamos assim, chamar Pedro. Nesse mesmo instante, Deus deu uma visão para Pedro, para prepará-lo para receber e aceitar o convite. Se aqueles homens não judeus chegassem para Pedro e dissessem o seguinte: olha, o nosso Senhor, que é um centurião, quer que o senhor vá à casa dele. Pedro jamais iria, porque eles acreditavam que o contato com um gentio os tornaria impuros e imundos, e desta forma eles não poderiam mais participar ali do templo enquanto não se purificassem. Para Deus preparar o coração de Pedro para pregar esse gentio, Deus também tem uma visão para Pedro. E nesta visão, de acordo com Atos capítulo 10, Deus mostra um lençol zoológico cheio de animais imundos. E num momento da visão, Deus fala, na verdade 3 vezes isso acontece, Deus fala assim: Pedro, mata e come. Pedro reagiu. No verso 14, Pedro diz o seguinte: Senhor, eu jamais comi coisa comum e imunda. Ou seja, mesmo depois da cruz, Pedro continuava obedecendo às leis dietéticas de Levítico 11, que ordenam não comermos carnes imundas, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e precisamos mantê-lo o mais limpo possível. E quando lemos o restante da visão, em Atos 10, aprendemos que quando Deus dá a visão do lençol zoológico, aqueles animais imundos representavam os gentios. E quando Deus fala para Pedro matar e comer aqueles animais, Deus estava ensinando para Pedro que ele deveria aceitar os gentios e não considerar os gentios imundos como se fossem carnes imundas. E foi exatamente isso que Pedro entendeu da visão. Depois de ele ficar perplexo quanto ao significado, em Atos 10, 34 e 35 lemos: Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E no verso 28, Pedro disse o seguinte para Cornélio: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ou seja, o tema da visão não eram carnes imundas, eram homens imundos na concepção dos judeus. Quando você ouve na sua igreja ou alguém dizer que em Atos 10 Deus está abolindo a lei de Levítico 11, saiba que esta pessoa, esse pastor ou esse apologista, ele não sabe o que está dizendo. O assunto em Atos 10 é pessoas e não carnes imundas. As pessoas não judias eram consideradas imundas pelos judeus. Então é em relação a isso que o capítulo está tratando. Esse capítulo nos mostra, amigo ouvinte, que o evangelho é inclusivo. Deus não tem o propósito de, em Atos 10, mostrar que a cruz serviu para purificar porcos. Porco continua sendo porco, ele continua sendo um animal imundo à luz de Levítico 11. A cruz não foi para purificar porcos, foi para purificar pessoas. Foi para purificar a mente das pessoas preconceituosas que fazem julgamentos dos outros achando que eles não são dignos do evangelho.
Então que você e eu aprendamos com Atos 10, não a desobedecermos Levítico 11, que fazia parte inclusive da Bíblia de Pedro, mas que você e eu aprendamos a limparmos a nossa consciência do preconceito e a levarmos o Evangelho para as pessoas de todas as raças, de todos os credos, de todos os jeitos. É isso que Atos 10 quer nos ensinar, que a cruz é inclusiva e não exclusivista. Obrigado por sua companhia, um abraço carinhoso e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outro episódio muito importante do ministério de Pedro envolveu a descida sobre o Espírito Santo sobre os gentios. Ontem nós já havíamos aprendido que Deus deu uma visão para Pedro, uma visão de um lençol zoológico, diríamos assim, cheio de animais imundos, e que aquela visão, aqueles animais imundos representavam os não-judeus, que os judeus consideravam imundos. E quando Deus pede para Pedro, naquela visão simbólica, matar e comer aqueles animais, Deus estava ensinando que Pedro não deveria considerar os gentios como imundos. Então Deus ensinou para Pedro que ele deveria aceitar pessoas de todas as raças e ser um missionário de Deus, inclusive para aqueles que não são judeus. Então a visão de Atos 10 trata de pessoas e não de carnes imundas. Não é este o tema discutido ali em Atos capítulo 10. Agora Deus precisava confirmar não somente para Pedro, mas Deus precisava confirmar também para os demais apóstolos que o evangelho é inclusivo, ou seja, inclui pessoas e não é exclusivista, ok? E como que Deus fez isso? Além de Deus dar esta visão para Pedro, mostrando que ele deveria levar o evangelho para Cornélio e para os gentios, o Espírito Santo desceu sobre os pagãos, dando a eles o dom de línguas, para que também os apóstolos, Pedro e os demais apóstolos, tivessem a certeza de que realmente o evangelho estava disponível para todos. Isto aqui foi um assunto muito sério. Vamos ler Atos, capítulo 10, 44 a 48. Pedro ainda estava expondo esses acontecimentos quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que tinham escutado a palavra. Houve um espanto entre os crentes circuncisos que acompanharam Pedro. O dom do Espírito Santo era agora derramado até sobre as nações pagãs. De fato, ouviam essas pessoas falar em línguas e celebrar a grandeza de Deus. Pedro retomou então a palavra. Poderia alguém impedir de batizar com água estas pessoas que, tanto quanto nós, receberam o Espírito Santo? Deu ordem de os batizar em nome de Jesus Cristo e eles então lhe pediram que ficasse mais alguns dias. Você percebeu, amigo ouvinte, que o dom de línguas aqui teve um propósito também puramente evangelístico? Curioso é que Pedro tem a certeza de que o tipo de batismo com o Espírito Santo que esses pagãos receberam foi o mesmo que eles receberam em Atos 2. No verso 47, Pedro disse assim, tanto quanto nós receberam o Espírito Santo. Isso mostra que a natureza das línguas aqui faladas não são línguas estranhas, são da mesma natureza de Atos 2. Porque Pedro relacionou a descida do Espírito Santo e o dom de línguas, aqui em Atos 10, 48, com o dom de línguas e a descida do Espírito Santo em Atos 2. Então aqui não há nada de línguas estranhas. Os apóstolos perceberam aqui que eles foram capacitados, Pedro percebeu que eles foram capacitados a falar em outros idiomas, para também se tornarem missionários. E o propósito do dom de línguas aqui foi missiológico porque convenceu não só a Pedro, mas aos demais irmãos que eram circuncidados e que achavam que só judeu receberia a salvação e o Espírito Santo. Deus deu o dom de línguas aqui para convencer aos judeus de que os não-judeus também são amados por Deus e que Deus quer torná-los seus filhos por meio da salvação. É muito bom, amigo ouvinte, vermos na Bíblia que o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo, ao descer sobre gentios, sobre pagãos, ele quebra o preconceito judaico em relação aos gentios. Ele mostra
que o evangelho inclui, ele é inclusivo, ele não é exclusivista para um povo. Por meio do dom de línguas em Atos 10, 44 a 48, Deus mostra que ele quer capacitar todas as pessoas que aceitam a Jesus como Salvador para pregar o evangelho com dons espirituais. Isso é o que podemos aprender, entre outras coisas. Mas jamais podemos deduzir deste capítulo que o batismo com o Espírito Santo necessariamente envolva o dom de línguas. Aqui teve um propósito. Há vários casos de pessoas batizadas com o Espírito Santo que não falam em línguas. Jesus nunca falou em línguas. João Batista também tinha o Espírito Santo e nunca falou em línguas. Então o que evidencia o batismo com o Espírito Santo é a presença de um dom espiritual. Seja o de língua, seja o de profecia, seja o de pregação, seja o de ensino, não importa. Qualquer dom espiritual é evidência do batismo com o Espírito. E por isso, meu irmão pentecostal, se você não fala em línguas, não fique triste. Não fique preocupado pensando assim, eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Não, isso não é verdade. Isso que disseram para você não é verdade. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios 12, 29 e 30 que nem todas as pessoas batizadas com o Espírito falaram em línguas. Olha o que Paulo diz, acaso são todos apóstolos? Todos profetas? Todos ensinam? Todos fazem milagres? Todos têm o dom de cura? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Ou seja, ele está fazendo perguntas retóricas que exigem um não como resposta. E aí depois ele diz assim, ambicionai os dons melhores. Ou seja, não é nada na Bíblia que diga que toda pessoa tenha que ter o dom de línguas para evidenciar que é batizada com o Espírito Santo. O próprio Paulo argumenta em 1 Coríntios 12, como eu li aqui, 29 e 30, que nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos ensinam, nem todos fazem milagres, nem todos têm o dom de cura, nem todos falam em línguas, nem todos interpretam, ok? Então algumas pessoas na Bíblia foram batizadas com o Espírito e falaram em línguas porque havia um propósito missiológico ali. Isso não quer dizer que essas exceções sejam a regra, ok? A regra é, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nos batizamos nas águas, já recebemos juntamente o batismo com o Espírito. E óbvio, nós precisamos ser batizados com o Espírito todos os dias. Todos os dias precisamos renovar esse batismo por meio de uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Então fique tranquilo, fique tranquila. Se você não fala em línguas, mas você aceitou a Cristo como Salvador e tem um dom espiritual, você tem sim o batismo com o Espírito Santo. Não permita que as pessoas tirem a sua alegria de ser cristão, não permita que as pessoas coloquem na sua mente uma preocupação desnecessária com o dom de línguas. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro. E deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Obrigado por você ter acompanhado o programa de hoje. Amanhã, pela graça de Deus, daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Deus usou o apóstolo Pedro para pregar aos não-judeus, para começar ali um trabalho mais forte em favor daqueles que eram gentios pagãos. E aí Lucas, que escreveu o livro de Atos, começa agora a mostrar também o processo inicial do evangelho entre os não-judeus, entre os pagãos. Vamos analisar isto, que também foi graças à influência do apóstolo Pedro que se permitiu ser usado por Deus. Vou ler para você Atos 11, 19 a 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor.
A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui nós já percebemos alguns dos resultados importantíssimos da pregação do evangelho entre os gregos. Aqui eles estavam, os discípulos de Cristo, cumprindo com a missão de Jesus dada a eles ali em Atos 1:8. Em Atos 1:8, Jesus disse que depois que eles recebessem o poder do Espírito Santo, eles deveriam ser testemunhas de Cristo tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E estes judeus que haviam se espalhado por causa do que havia acontecido com Estevão, do martírio de Estevão, esses judeus helenistas e cristãos passaram a pregar o evangelho também para os gregos. E muitos gregos acabaram aceitando a mensagem de salvação. Barnabé foi enviado para perceber o que estava acontecendo. E ele pôde pessoalmente ver que a graça de Deus estava atuando entre os gentios ao ponto de muitos gregos, inclusive, se converterem a Jesus Cristo e a aceitarem a Cristo como Salvador e crerem na morte e ressurreição dele. Ele percebeu que o evangelho estava avançando e por isso Barnabé foi chamar o apóstolo Paulo para que pudesse e veio a ser uma grande ajuda na propagação do evangelho entre os não-judeus. Outra coisa curiosa que lemos nesse relato é que foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. O que isso indica para nós? Que este era um termo de zombaria, pejorativo, tanto que os cristãos não demonstravam interesse originalmente em serem chamados assim. Como eles viam as pessoas falarem muito de Cristo, então eles foram apelidados, em forma de zombaria, de cristãos. Aí esse que vive falando de Cristo é um cristão. Os fiéis, na época, eles se autodominavam como irmãos, de acordo com Atos 1:16, como discípulos, de acordo com Atos 6, verso 1, e muitas vezes eram chamados de santos, de acordo com Atos 9:13. Depois, com o tempo, você percebe que o termo cristão passou a ser bem-vindo por eles. Eles não viam mais isso como uma zombaria, como uma gozação, mas perceberam que realmente era uma identificação real entre Cristo e aquele que o seguia. Por isso, o cristão é um seguidor ou adepto de Cristo. Esse nome passou depois a ter um significado positivo e não negativo. Veja, amigo ouvinte, sempre onde há crescimento, há dor, há um processo. E por isso nós precisamos aceitar este fato e nos adequarmos às situações da vida. Para crescermos no aspecto espiritual existe dor, para crescermos no aspecto emocional existe dor, porque sempre que encaramos nossos problemas de frente isso dói, mas também enfrentamos oposição de pessoas mal intencionadas ou pessoas ignorantes. O que você ou não podemos fazer é permitir que isso nos jogue para baixo, que isso nos desanime. Já pensou se os cristãos parassem de pregar porque eles eram zombados como cristãos? Você e eu não estaremos ouvindo agora este programa, e nem eu gravando este programa. Então, levantemos a cabeça, sigamos adiante com força, com fé em Deus, com perseverança, e Deus nos dará grandes vitórias. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro. E deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Obrigado por você ter acompanhado o programa de hoje e amanhã, pela graça de Deus, daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Por vivermos, amigo ouvinte, num mundo deteriorado pelo pecado, a vida não é um mar de rosas. Deus planejou que, no princípio, a vida fosse, digamos assim, um mar de rosas, onde fôssemos felizes o tempo inteiro, em 100% do tempo, e crescêssemos. Porém, o pecado entrou como um intruso, nos afastando do Criador, da fonte de vida, e por isso a vida não é um mar de rosas. E a vida não foi um mar de rosas também no ministério do apóstolo Pedro. Mesmo que ele tenha tido resultados poderosíssimos, mesmo que ele tenha sido usado por Deus para fazer grandes milagres e assim convencer as pessoas de que Jesus era o Salvador, o apóstolo Pedro passou por momentos difíceis. Vamos analisar hoje sobre um deles e vermos o que podemos aprender com isso. O que podemos tirar para a nossa vida. Para começarmos, vamos ler Atos capítulo 12, 1-4. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, uma festa, não é, judaica. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Herodes, claramente aqui, desejava matar o apóstolo Pedro. O Herodes mencionado aqui é Agripa I, neto de Herodes o Grande, que lá em Mateus capítulo 2, verso 1, governava na época em que Jesus nasceu. Herodes, amigo ouvinte, aqui foi totalmente político. Ele estava percebendo que por ter matado Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, um outro seguidor de Cristo, ele percebeu que estava caindo nas graças dos judeus que negavam a Cristo. E ele pensou o seguinte: eu vou também prender Pedro, depois eu apresento ele perante o tribunal, mato-o também e vou conquistando esse povo. Ele imaginou que ele seria mais poderoso do que Deus. Só que Deus, mais uma vez, atua de uma forma poderosíssima e livra o apóstolo Pedro. Quando você lê Atos 12, 5-18, você percebe que enquanto Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado, um anjo do Senhor iluminou a prisão, acordou Pedro, fez com que as cadeias, as correntes, caíssem das mãos dele, e o anjo levou Pedro tranquilamente para fora, sem que os soldados o percebessem. Pedro, amigo ouvinte, passou por grande dificuldade, foi preso, mas Deus estava com Pedro em todos os momentos. Deus decidiu, de uma forma miraculosa, livrar Pedro. Não decidiu ter livrado Tiago da morte. Deus, em sua soberania, ele sabe o momento certo de permitir ou não a morte de um justo. Nós não entendemos, na nossa pequenez humana, por que Deus não salvou Tiago, mas decidiu salvar Pedro. Nós podemos conjecturar, temos várias hipóteses, mas o real motivo só Deus conhece. O que nós precisamos entender é que Deus é soberano, que Ele vê o fim desde o princípio e com base nisso Ele pode tomar as melhores decisões, mesmo que nós não consigamos ver isso. Porque nós não somos deuses. Nós precisamos confiar que Deus não dirige a nossa vida de uma maneira contrária que nós mesmos dirigiríamos se pudéssemos ver o fim desde o princípio como Ele. E curioso é que os cristãos não percebemos na Bíblia eles questionando o amor de Deus e a sua soberania por Ele ter permitido que Tiago morresse e não ter permitido que Pedro morresse. Os cristãos confiavam incondicionalmente em Deus. Eles sabiam que a lógica de Deus era muito superior à lógica deles e que a visão que Deus tem da realidade é infinitamente superior à nossa. Então isso é um convite para você e eu, amigo ouvinte, sermos mais humildes e não ficarmos questionando a Deus desnecessariamente. Nós não podemos colocar a Deus dentro da nossa caixinha chamada cérebro. Nós não entendemos plenamente nem o nosso próprio cérebro, vamos entender as ações de Deus. Nós precisamos ser humildes em reconhecermos que não temos todas as respostas, mas também podemos estar certos de que a Bíblia tem as melhores respostas. Que Deus, amigo ouvinte, continue usando você, atuando na sua vida poderosamente do jeito dele, para que você seja feliz e para que você glorifique o nome de Deus de uma forma ou outra. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular, por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse
adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana estudamos sobre o ministério do apóstolo Pedro. Foi muito interessante termos percebido o quanto Deus usou uma pessoa limitada como nós para trabalhar de uma forma tão bonita, tão poderosa para o avanço do reino de Deus. Isso nos mostra, amigo ouvinte, que Deus pode capacitar qualquer pessoa que Ele desejar para cumprir com a missão dele. Por isso, amigo ouvinte, confie em Deus. Coloque-se nas mãos dele e tenha certeza, Deus pode capacitar você a fazer aquilo que você sente que não é capacitado. Se Deus quiser que você seja capacitado para tal função, Ele vai capacitar você se você o permitir. Pode ter certeza disso. Algo que nós estudamos ao longo da semana foi o episódio em Atos capítulo 10, no qual Pedro recebe uma visão em que um lençol é baixado dos céus, cheio de animais imundos, e aprendemos que nesta visão Deus desejava ensinar o apóstolo Pedro de que ele deveria não considerar os gentios como pessoas imundas. Ele deveria crer e entender que o evangelho era para todos, que o evangelho é algo inclusivo e não exclusivista. E eu mencionei ao longo da semana que os judeus ali no primeiro século tinham esta crença de que realmente somente quem se tornasse judeu e fosse circuncidado seria salvo. Porém, eu queria lhe mostrar hoje, além das explicações que eu já dei ao longo da semana, eu queria lhe mostrar um texto bíblico, entre outros que existem, que comprovam que os judeus, na verdade, estavam com a compreensão distorcida na época. Porque não era esse o propósito de Deus. Deus não queria que eles entendessem que só quem fosse circuncidado seria salvo. Deus havia estabelecido a circuncisão apenas como um sinal de que a pessoa havia aderido à aliança feita com Abraão, uma aliança de salvação, obviamente unicamente pela graça. Porém, a forma de expressar a aceitação desta aliança com Deus, ela mudou. Ao invés da circuncisão, agora existe o batismo. O batismo é hoje o ritual, diríamos assim, que substituiu a circuncisão. O problema é que os judeus não entenderam que desde o início o evangelho tem um caráter inclusivo e não exclusivista. Se eles tivessem recorrido ao próprio Antigo Testamento, eles teriam compreendido que eles não deveriam fazer acepção de pessoas e pensar que apenas quem fosse circuncidado e judeu poderia ser salvo. Eu quero mostrar para você aqui um texto muito importante que mostra que desde os dias do Antigo Testamento o Evangelho é inclusivo e não exclusivista. E o texto que eu quero ler para você se encontra no livro do profeta Ezequiel. E o texto que eu vou ler se encontra em Zacarias, capítulo 8. Vou ler para você dos versos 20 a 23. Assim fala o Senhor de todo o poder. Sim, ver-se-ão outra vez afluírem povos e habitantes de grandes cidades. E os de uma irão dizer aos da outra: vamos, corramos a aplacar o Senhor, a procurar o Senhor de todo o poder. Eu também irei. Numerosos povos e poderosas nações virão a Jerusalém procurar o Senhor de todo o poder e aplacar o Senhor. Assim fala o Senhor de todo o poder. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas pelas nações agarrarão um judeu pela aba de sua veste, dizendo: queremos ir convosco, pois ouvimos dizer que Deus está convosco. Perceba que desde o Antigo Testamento, Deus, quando chama o povo de Israel, quando Deus elege o povo de Israel como seu povo, Deus tinha uma missão para o povo de Israel. O propósito da eleição de Israel era um propósito missiológico, ou seja, usar Israel para atrair outras nações ao conhecimento do verdadeiro Deus. Ou seja, em nenhum momento da história do Antigo Testamento, em nenhum momento a Bíblia ensina que o Evangelho é exclusivista. A mensagem de salvação de Deus ela é inclusiva.
E por isso, amigo ouvinte, quando os judeus, ali no primeiro século, entenderam que para ser salvo tinha que ser judeu, ou seja, que passar a ser circuncidado, eles deixaram de lado esta compreensão bíblica, este foco inclusivo do Evangelho, essa característica inclusiva do Evangelho. Mas graças a Deus, por ele ser paciente com seus filhos. Nós também, muitas vezes, não entendemos muitas coisas, mesmo elas estando claras na Bíblia. Mas Deus é paciente conosco. Ele é misericordioso, Ele dá tempo para que aprendamos. O que Deus quer é que tenhamos o coração aberto e disposto para aprendermos, mesmo que isso demore talvez um pouquinho. Lógico que o ideal é aprendermos hoje. Porém, se por algum motivo não o quisermos, que ao menos tenhamos o coração aberto para que Deus possa ir nos instruindo e no devido tempo mudemos os nossos conceitos. Não é errado, amigo ouvinte, mudarmos nossos conceitos, não é errado ampliarmos a nossa perspectiva da vida, não é errado ampliarmos a nossa visão espiritual. Se Pedro e outros apóstolos precisaram ser ensinados e corrigidos por Deus, como que você e eu não vamos estar abertos à correção? Eu agradeço por você ter acompanhado Lições da Bíblia nessa semana. Desejo que Deus lhe dê um final de semana muito feliz e espero continuar estudando com você amanhã, quando nós continuaremos estudando sobre o livro de Atos e vamos extrair lições preciosíssimas da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá por meio do WhatsApp o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st/Rádio Novo Tempo. Que Deus lhe abençoe e muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.